agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, boa tarde. Estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Não, Esporte em Debate. Nossa Área, Carlos Henrique, é à tarde. Olha, nós estamos aqui chegando na área com o Esporte em Debate. Boa tarde a todos. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Sempre agradecendo a sua audiência. Vamos abordar o esporte de Campinas até às 7 horas. Depois tem Edu Pinheiro, início da jornada esportiva direto de Mirassol. Tem Mirassol e Guarani pelo Troféu Independência. E você acompanha tudinho aqui na Rádio Bandeirantes. Você já pode entrar em contato com a gente, mandar a sua mensagem de áudio a partir desse momento, 97102-1493, e participar do programa. Então participe, mande a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio. Mande e participe. Nós vamos tentar colocar no ar o maior número de mensagens de áudio de até 30 segundos, tá, gente? Não exagera no tempo, porque senão fica difícil de atendê-los, tá bom? Estou aqui com o Lucas Pessoa, com o Gilberto Sufi, na técnica interna, timaço de Gil Kleber, e vamos juntos, como eu disse, até às 7 da noite, com muito do esporte local do Brasil e do mundo. Vamos ao Fala Galera de hoje, para você também participar, e são dois temas interessantes. Do Guarani, Bruno Mendes ou Genisson no ataque. Quem deve iniciar o jogo de hoje contra o Mirassol? Mande a sua mensagem, participe, dê a sua opinião. E na Ponte, se Arthur for vetado, quem deve ser o lateral da Ponte? Júnior Tavares ou um Giancarlo? Existe essa possibilidade, tá? Essa notícia é quentíssima. Arthur pode ser vetado e não jogar amanhã contra o Comercial. As pautas de hoje da Ponte. Arthur vira dúvida após treinamento de hoje e pode ser substituído por Júnior Tavares ou Jean Carlos. Elvis treina pelo segundo dia consecutivo e titularidade não está descartada. Pode ser até que apareça o Elvis entre os titulares. Vamos aguardar. Não acredito, mas como ele já está treinando há 2 dias, pode até acontecer. Macaca é a dona do melhor ataque da competição com 29 gols. E o Comercial é o pior ataque da competição com 12. Vamos abordar esse tema também. Jogadores da Macaca terão direito à premiação extra nas quartas de final em caso de vitória. Essa é uma informação apurada pelo site carlosbatista.com.br. Elvis é relacionado e viaja para enfrentar o Comercial neste sábado. Também é a apuração do site carlosbatista.com.br. Então tem 2 novidades aí. Uma premiação extra para a Ponte em caso de classificação e de vitória já amanhã, né? Vitória amanhã. Então esse mata-mata contra o Comercial tem premiação extra para os jogadores. E Elvis relacionado e viajando para Ribeirão Preto. Coisa, hein? Isso é uma bela de uma notícia. Pautas do Guarani. Isaac daqui a pouco vai falar conosco, projetando contra o Mirassol. O jogo de hoje, não é? Contra o Mirassol em Mirassol. Os jogadores vetados pelo DM, isso é um problemão para o Moisés Moura, né? Bruno José, Richard Rios e Giovanni Augusto não jogam na partida de hoje, vetados pelo departamento médico. Bugre nunca venceu um jogo oficial contra o Mirassol no José Maria de Campos Maia, é justamente o palco do jogo
de hoje à noite com total cobertura da sua Bandeirantes. Diretoria confia na renovação de Rios após recusar proposta do Internacional. E destaque do portal carlosbatista.com.br, negociação por renovação com Giovanni Augusto esfria. Entraram 2 clubes na parada e Giovanni Augusto pode deixar o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pautas do dia, que não tem nada a ver com Guarani e Ponte Preta. CT do Corinthians é invadido por integrantes de torcidas organizadas e diretoria repudia a ação. Lamentável, hein, gente? Com problemas cardíacos, Lucas Leiva anuncia fim de carreira do Grêmio. Também outra péssima notícia. Max Verstappen e Fernando Alonso comandam os treinos de hoje para o Grande Prêmio da Arábia Saudita que você acompanha aqui na tela da Band. Palpitão Liga dos Campeões. Tem bastante coisa aqui. Confrontos das quartas de final da Champions definidos. Quem avança para você? Real Madrid ou Chelsea? Bayern de Munique ou City? Inter de Milão ou Benfica? Milan ou Napoli? Olha que loucura. Esse clássico italiano, Milan e Napoli. O Napoli que lidera o campeonato italiano. Teremos o Na Lata, a sua participação, através do 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. O Gleger já está conosco para fazer a sua primeira participação. Fala, Gleger, boa tarde para você. E os temas do dia, Gleger. Fala, Gleger. Oi, CH, boa tarde para você. Um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Vamos às pautas do programa. O Fala, galera. Bruno Mendes ou Gênison? Olha, CH, eu acho que essa é uma pergunta fácil de responder, né? Claro que o Bruno Mendes acabou de chegar, mas na última partida, na última rodada, ele jogou o segundo tempo todo. Então, demonstrou que tem condições aí de pelo menos 45 minutos atuar. Acredito eu que depois da preparação, de mais uma semana de treinamento, ele possa ter adquirido um pouco mais de condição física. Então, por esse aspecto, sem titubear, eu escalaria o Bruno Mendes com certeza, viu, CH? E pro lado da Ponte, se Arthur for vetado, quem deve ser o lateral da Ponte? Júnior Tavares ou Giancarlo? Depende muito do que está pensando o Hélio, né? O Hélio dos Anjos gosta muito do Júnior Tavares na segunda linha. E quando faz isso, o Arthur, que vem jogando, né, na lateral. Então, eu, claro, se fosse eu, colocaria o Júnior Tavares, porque é a sua função original, é a sua função de origem, ser lateral esquerdo, e a gente sabe que o Giancarlo ele tem muitos problemas de recomposição. Jogando com 3 zagueiros, aí o Giancarlo vai muito bem, como foi na última rodada. Mas se o Arthur não reunir condições, eu escalaria Júnior Tavares, CH. Legal, Gleger, legal. Hoje, com total cobertura para você da Rádio Bandeirantes, tem Mirassol e Guarani. Você sabe, aqui é muito melhor a participação do Gleger, a participação do Tigrão, que já estará conosco. Uma super cobertura para o Guarani desfalcado. O São Bernardo já está na final do Troféu do Interior. Será que o Guarani consegue passar? Eu estou botando fé. Eu acho que o Mirassol também não é nenhum bicho-papão. O Guarani tem problemas e vai ter que acontecer uma grande superação. O Guarani já se superou nesse campeonato. Por que não, de novo, hoje? Não vai ser fácil. E você vai acompanhar com detalhes aqui a partir das 7h, com o abre-alas do Pinheiro. Ele como se fosse um abre-alas das escolas de samba, né? Com o seu Concentração e, na sequência, tem tudo de Mirassol e Guarani para você aqui. Troféu Independência sendo destacado pela Rádio Bandeirantes. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Temos os ouvintes já? Lucas Pessoa, por gentileza, coloca o ouvinte no ar. Cadê? Boa tarde, Batista. Aqui eu sou Antônio aqui do Itajaí 3. Fiquei sabendo na outra emissora que o colombiano não viajou, está contundido, mas também está sendo negociado com a Inter, com a Internacional.
é verdade isso aí? Que eu escuto vocês todo dia, vocês falam que tá renovando, falta pouco, tá renovando. E hoje eu, sem querer, no outra emissora lá, eles falaram que o colombiano está sendo transanizado com a Internacional. Poxa vida, hein? Eu espero que não seja, pelo menos por enquanto, né? Fica com Deus vocês aí. Você também, fique com Deus. Muito obrigado pela sua mensagem. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, é o Gramari, tudo bem? Como é que estão as coisas? Uma pergunta, para amanhã, vocês acreditam ou torcem por um bom resultado? Estão mais torcendo ou mais acreditando? Quero saber se a Ponte Preta tem realmente chance ou vocês estão, ou é mais sentimento de torcedor? Abraço. Obrigado, Gramari, pela sua mensagem. Eu tô botando fé, mas uma coisa não inviabiliza a outra, né? Eu torço e acredito. No caso da Ponte, eu acredito sim, mas estou torcendo muito. Deixa eu dar uma hora certa aqui, meu caro Lucas Pessoa. Em Campinas, 17h12, e ele está a postos, ele está chegando. Valdemir Gomes. Tá tudo bem, Tigrão? Boa tarde pra você e os temas de hoje, Tigrão. Tá tudo bem, CH. Tudo legal, confirmo aqui, 17h12. Aliás, o Gleger é um indisciplinado, né? Você combinou com a gente, mandou o zap, porque você é mais organizado que o Batista. Ó, a hora que eu chamar, eu vou dar a hora e você me confirma a hora. Você vê que o Gleger esquece, né? É juvenil, né? Tá começando agora, entendeu? Começando agora. Ô, Gleger, pô, quebrou o relógio aí, compra a bateria, cara. Pô, pega no celular. O CH avisou a gente, pô, hora que entrar com... Que horas são aí, CH? Agora, Tigrão, 17h mais 13 minutos nesse momento. Ah, bateu com o meu aqui, 17h e 13 minutos. Mas tudo bem, perdoa ele, CH, tá começando. Tá perdoado. É, pinto novo ainda, daqui uns dias ele engrena. Gleger é gente boa. Gente boa. No Acre. Ruim é minha mãe. No Acre. Minha mãezinha. É, ele dormindo, ele não faz mal pra ninguém. E olha que às vezes com sonambulismo ele ainda sai dando porrada. Bruno Mendes ou Gênison? Bruno Mendes. Pra mim ele deve iniciar daqui a pouquinho lá em Mirassol, no Maião, Campos Maia. Esse é o estádio. Bonito estádio lá, legal, aconchegante. Já fiz jogo lá várias vezes. Inclusive toda vez que eu vou nessa época do ano eu tenho que levar japona de tão frio que é lá. Tá assim, na sombra, 41,5. Mirassol. Por isso que é o nome, né? Mirassol. Né? Bruno Mendes ou Gênison, daqui a pouco, contra o Mirassol. Eu escalaria de início o Bruno Mendes. Sem dúvida nenhuma. Agora, qualquer que seja a decisão do Moisés Moura, a gente vai aqui, claro, e nós vamos... dentro de uma situação de naturalidade, de lealdade, nós vamos respeitar. Claro, a decisão é dele, ele que viu o treinamento. Eu percebi claramente que o Bruno Mendes está fora de ritmo de jogo. Agora, como é que ele vai adquirir ritmo de jogo para a Série B? Jogando. Ah, mas deixa ele treinar mais um pouco. Treino é treino, jogo é jogo, já diria Didi Folha Seca. Então, tem que jogar. E tem boa condição, já vai estar melhor que na última partida. E eu escalaria o Bruno Mendes. E na macaca, se Arthur for vetado, quem deve ser o lateral esquerdo? Júnior Tavares ou Jean Carlos? É jogo pesado para o Jean Carlos. É pesado. O Jean Carlos evoluiu, ele no apoio tem prestado um bom serviço, está acertando mais o índice de cruzamentos depois da virada histórica contra a equipe do São Caetano, onde ele deu 2 assistências de gol para o Gé. O Gé se jogou na bola de carrinho aéreo. Já viu carrinho aéreo ou não? O Gé se jogou na bola. Dessa forma. E a outra que nós presenciamos, um outro cruzamento no mesmo jogo, o Gé de cabeça fez um golaço. E o outro também foi golaço. Os 2 cruzamentos do Jean Carlos. Para mim, dali para frente, ele adquiriu um pouco mais de confiança.
Mas como o comercial vai ter que ser proativo amanhã, vai ter que ser propositivo, vai ter que sair para cima da ponte, porque ele sabe que ou ele define lá, ou a dificuldade vai ser muito grande no jogo da volta no Moisés Lucarelli, então ele vai atacar a ponte. E eu escalaria por isso o Júnior Tavares, pela questão defensiva, pela questão dele ter maior capacidade de contenção, por ele marcar melhor. Não que eu quero a ponte enfiada lá atrás, não é isso. Mas no momento em que ela for atacada, ela tem que estar compactada para roubar essa bola, para não correr muito risco e para atacar. Acho hoje o Jean Carlos ofensivamente melhor do que o Júnior Tavares, porém, defendendo o Júnior Tavares é melhor e atacando, a diferença não é tão grande de um para o outro, é quase igual. Mas defendendo, a diferença é muito grande a favor do Júnior Tavares. Por isso é que eu escalaria o jogador mais experiente, é jogo para caboclo cascudo. É isso aí, CH. Pauta inicial e vamos juntos aí, se Deus quiser, com alegria, com responsabilidade. Todo mundo sabe que eu brinco sempre com o Gleger, né? Brinco demais, ele brinca comigo também, existe uma liberdade e o Gleger também vai com a gente aí, programa dentro. Agora, nesse momento, ele está molhando o pulso, diz que ele molha o pulso para se acalmar na água gelada. É antigo isso aí, mas é da idade dele. Faz parte da tradição dele lá em Americana, lá no bairro Antônio Zanaga. Gleger, filho de Americana. Então a gente brinca só com quem a gente gosta. É ou não é, CH? Ah, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. E atenção, você ganhador do par de ingressos sorteados aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes para assistir o jogo Comercial e Ponte Preta em Ribeirão Preto. Você que ganhou, quer ganhar um ingresso para assistir Ponte Comercial na terça-feira no estádio Moisés Lucarelli? Muito bem. Mande uma foto sua no estádio Palma Travassos assistindo ao jogo Comercial e Ponte Preta. Você tem que tirar a foto lá no estádio, provar que você, não é? Que você assistiu o jogo e vai ter que mandar a foto comprovando que você efetivamente estava no estádio para o telefone. Vamos lá. Deixa eu aumentar o texto aqui, meu amigo. Você foi esquecer o óculos, né, Lucas? Você é um brincalhão também. 19 o prefixo 99166-0832. Não adianta mandar foto para esse WhatsApp do programa. É esse WhatsApp que você tem que mandar. Tira a foto lá no Palma Travassos e manda aqui para Bandeirantes no 99166-0832. Anota aí. Os 10 primeiros que enviarem a foto ganharão um ingresso da Vitalícia para assistir terça-feira Ponte Comercial, dia 21 de março, em Campinas. Mas atenção, a foto precisa ter você com a imagem do jogo no estádio Palma Travassos. A promoção vale somente para os torcedores que ganharam o par de ingressos no sorteio da Rádio Bandeirantes para assistir Comercial e Ponte em Ribeirão Preto. E as fotos somente para o WhatsApp. Vou repetir. 19-99166-0832. Então essa promoção só vale para quem ganhou os ingressos aqui na Rádio Bandeirantes. Legal? Ok? Estamos combinados? E continue mandando a sua mensagem de áudio. Já já elas vão para o ar. 97102-1493. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Tem muito conteúdo para você. Vamos falar muito do Guarani, da possibilidade de saída de jogadores, de chegada de jogadores, do jogo de hoje, e a Ponte que se prepara muito para a grande primeira decisão da segunda fase, quartas e final da Série A2. Amanhã tem tudo aqui na Bandeirantes para Comercial e Ponte Preta, você sabe. Fique aqui na Band, ouça na Band. Na Band é muito melhor. Bandeirantes! Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate na Bandeirantes. Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, comandando os botões eletrônicos aqui da nave Bandeirantes. 97102-1493. Participe do programa, mande a sua mensagem. Falando em mensagem, o Carlos Batista está chegando agora para falar, só oferta boa, falar de carro bom. Falando, Batistão, da Nissan Daruge. Fala, Batista! Carlos Batista! Olha e atenção, aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. O novo Nissan Kicks Advance Compact Plus 2023, você vai dar uma entrada mais parcelas de R$ 1.199. A taxa é zero. E o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. A nova Nissan Frontier Attack 2023, você vai dar uma entrada mais parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais. E as 3 primeiras revisões você ganha. É grátis para você. O Nissan Versa Advance CVT 2023 com condição especial para PCD. À vista, a partir de R$ 96.590. Ou então você dá uma entrada e mais parcelas de R$ 1.219 e mais uma parcela final. Tudo com faturamento imediato. E se você procura por um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. 97102-1493. Lucas Pessoa, vamos colocar mais 2 ouvintes no ar da Bandeirantes. Mais 2 áudios. Vamos a eles. Boa tarde, amigos da Band. JP de Moraes, Padre Anchieta. Torcer para Guarani e Ponte Preta não é fácil, não. Quando o pessoal começa a se destacar, já vai tudo embora, né?
Esse negócio do Giovanni Augusto, do Rios, não jogar, não sei não, hein? Eu acho que eles não voltam mais. Queria aproveitar para mandar um beijão para minha filha Joana. Amanhã ela tá fazendo 3 aninhos. Um abraço. Um beijo da gente também. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelas mensagens. Se mandar a mensagem de até 30 segundos, vai dar tempo de colocar a maioria das pessoas. Aí, quando ultrapassa isso, aumenta muito o tempo e o programa hoje vai até às 7 horas, mais enxuto. Então, há necessidade de você caprichar aí no tempo, seja objetivo, mas participe do programa. 97102-1493. Mais um ouvinte no ar, Lucas. Boa tarde, CH. Boa tarde, ouvintes da Band. Na questão sobre o Guarani, Bruno Mendes é muito mais jogador, né? O Gênison, infelizmente, não vai. Ele em campo e nada é a mesma coisa. Então é Bruno Mendes na cabeça. Valeu, CH. É o Alexandre do Cambuí. Obrigado, Alexandre, pelas suas considerações. Já vem o boletim da Ponte Preta com o Vladimir Catarino, o Vlad, e também o boletim do Guarani com o Leandro Bolles. Antes, Valdemir Gomes, tá todo mundo... Eu vou fazer uma pergunta objetiva, porque é o que mais chega aqui. São áudios e textos afirmando: olha, esse negócio da contusão do Bruno José, do Giovanni Augusto e do Richard Rios, isso tá cheirando negociação. E nós estamos aqui falando constantemente que uma coisa não está relacionada à outra. E eu queria que você comentasse em cima disso. Tigrão, por favor. Alô, Tigrão? 971021493. Vamos ao áudio. Mais um áudio aqui na Bandeirantes. Boa tarde, pessoal. É muita coincidência. 3 jogadores sendo negociados e os 3 contundidos, com lesões que apareceram essa semana. Vocês não querem falar, mas os caras chinelaram para não jogar. Boa tarde, meu nome é Carlos Cavalcante, Jardim dos Oliveiras. Legal. Mais um ouvinte no ar, falando aqui na Bandeirantes. Pode continuar mandando a sua mensagem para cá. Agora vamos abrir os boletins dos times de Campinas. Hora certa, 17 horas, mais 28 minutos agora. Bandeirantes! Oi, CH, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado no Esporte em Debate, em especial ao torcedor da Ponte. Macaca, amanhã, jogo importantíssimo contra o Comercial. É o começo da caminhada da Ponte no mata-mata desse Campeonato Paulista da Série 2 em rumo ao acesso. O meia Elvis será a principal novidade na lista de relacionados da Ponte Preta para pegar o Comercial. Fora de combate desde o dia 22 de fevereiro, naquela partida contra o Primavera, Elvis se recuperou de lesão no posterior da coxa e participou dos últimos 3 treinamentos com Hélio dos Anjos. O volante Ramon Carvalho também está recuperado e será relacionado para a partida. Por outro lado, o lateral esquerdo Arthur foi vetado pelo departamento médico e será desfalque em Ribeirão Preto. Ele será substituído por Jean Carlos ou Júnior Tavares. A provável macaca para amanhã tem Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Júnior Tavares ou Jean Carlos, Leonaldi, Felipe Amaral, Matheus Jesus e Cássio Gabriel ou mesmo Elvis, Pablo Diego e Gé. Lembrando, CH, que no regulamento da Federação Paulista agora consta que as partidas da fase final do Campeonato Paulista terão VAR, o árbitro de vídeo. Portanto, no jogo de amanhã da Macaca contra o Comercial tem VAR. Aliás, no VAR amanhã estará o experiente Vinícius Furlan. A disputa, relembrando para o torcedor da Macaca, é no sistema mata-mata, com jogos de ida e volta. Se houver igualdade de resultados, seja em vitórias ou empates e números de gols, a favor e contra, a vaga será decidida em cobranças de pênaltis. A única vantagem da Ponte, das equipes que terminaram nas 4 primeiras posições na fase inicial, exatamente é jogar a segunda partida em casa. Os cruzamentos nas semifinais dependem da pontuação dos que avançarem e serão entre a melhor campanha contra a última e a segunda contra a terceira.
levando em conta inclusive os jogos das quartas de final. Portanto, os pontos continuam sendo somados nesta fase para se levar em conta, para se chegar aos números que vão definir os confrontos da próxima fase desse Campeonato Paulista da Série A2. Somente os 2 finalistas vão chegar à Série A1, vão voltar, né? Vão conseguir o acesso à divisão de elite no Campeonato Paulista, exatamente onde a Ponte quer estar. A Federação Paulista de Futebol escalou Hilbert Estevam da Silva. Ele vai ser o árbitro do jogo. Ele tem 39 anos, trabalhou em algumas partidas da Série A1 como quarto árbitro. Na Série A2, ele trabalhou recentemente em Lemense 1 Oeste 4 pela 13ª rodada. Ele vai ser auxiliado pelo Luiz Alberto Andrini Nogueira, pelo Robson Ferreira Oliveira. O quarto árbitro será Kaique Thiago de Oliveira Michelini e no VAR, como eu já disse, vai estar o experiente Vinícius Furlan. Portanto, boa sorte para Macaca. Amanhã a gente acompanha todas as emoções de Ponte Preta e Comercial, direto de Ribeirão Preto. CH. Obrigado, Vladimir, pelas suas informações. Amanhã Ponte Comercial com total cobertura da sua Bandeirantes. E atenção você, ganhador do par de ingressos sorteados aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes para assistir o jogo em Ribeirão, Comercial e Ponte. Quer ganhar um ingresso para o jogo de terça na Vitalícia? Então você tem que fazer o seguinte: tire uma foto lá no Palma Travassos, dentro do estádio. Você está lá, tem que aparecer você, evidentemente. Com a foto, você vai mandar para esse celular aqui, para esse WhatsApp. 19 99 166 0832. 19 99 166 0832. É para esse WhatsApp que você manda a foto. Só vale essa promoção para quem ganhou o par de ingressos aqui para assistir o jogo em Ribeirão. Se você chegou no estádio, tirou uma foto, manda para esse WhatsApp que você está concorrendo. Os 10 primeiros que enviarem a foto ganharão um ingresso cada da Vitalícia para assistir terça-feira, 21 de março, Ponte Preta e Comercial. Mas atenção, hein? A foto precisa ter você com a imagem do jogo no estádio Palma Travassos. A promoção vale somente para torcedores que ganharam o par de ingressos no sorteio da Rádio Bandeirantes para assistir em Ribeirão, Comercial e Ponte no Palma Travassos, em Ribeirão. Vou repetir o telefone: 19 99 166 0832. CH. Tigrão, eu achei que você tinha me abandonado. Não abandonei, não. Ele tava com aquele problema de ontem, CH. Tava? Não é isso, não. Olha lá. Desentiria. Trocou a bateria. Não melhorou ainda, Tigrão. Boa noite, Gleger. Boa noite. Viu, não melhorou ainda. Coração aí, Gleger. Ontem o Tigrão tava com um problema. Ô, Tigrão, sabe o que é bom pra isso ou não? Lá na roça, lá o pessoal toma maisena com vinagre, cara. Você falou pra mim que quando você teve, você usou um sabugo. Você ia falar o que mesmo dos ingressos da foto, Tigrão? Não pode ser fotomontagem. É. Nós vamos ter perícia em cima dessas fotos. Perícia? Perícia. Entendi. CH. Oi. Toca legal. Tá bom. Eu tô resolvendo um probleminha técnico aqui que eu dei uma mudada no sistema. Depois eu queria até mostrar pra você aqui em loco. Tá bom. Toca mais 5 minutinhos que depois não vai ter pipoco. Tamo junto. Gleger Zorzin, tudo bem? Mais uma vez, eu já dei boa tarde, boa noite pra você, mas eu fiz uma pergunta pro Tigrão que eu queria que você, por favor, entrasse nessa discussão, mas é um debate absolutamente produtivo. Tem muita gente aqui fazendo uma relação que é o seguinte: hoje à noite, o Rios, o Giovanni Augusto e o Bruno José não vão jogar porque eles estão de saída do Guarani. Eu queria que você comentasse. Olha, CH, eu, assim, primeiro dizer que eu tive, durante toda a minha carreira, contato com jogadores que gostavam de dar esse migué, né? Gostavam de, olha, tem uma proposta aí, tá, vai dar certo, já começa a tirar o pé. Mas vindo desses 3 jogadores aí, rapaz, assim, a gente fazendo uma análise friamente desde quando eles chegaram, não sei se é o perfil não sei se é o perfil. Não sei, às vezes, tudo bem, às vezes o cara não quer viajar, não tá dando muita ênfase a essa taça Independência aí, que é o antigo troféu do interior. Eu falei isso durante a semana, né? Durante a semana eu dizia isso, olha,
O pessoal precisa começar já a fazer o planejamento para a Série B, já começar a E tem muita gente que já está olhando lá mesmo. Tem muita gente que quando vai aí para esse troféu do interior aí, o cara, né, não tem mais vaga na Copa do Brasil, ainda mais agora, né? Antigamente tinha vaga na Copa do Brasil e tal. Agora tem uma premiação em dinheiro lá, beleza, tal, mas tô focado mesmo no planejamento da Série B. Mas desses 3 nomes citados aí, Rios, Giovanni Augusto, Bruno José, CH, eu não sei, cara. Eu acho que não é esse o problema, não. O Bruno José, por exemplo. Bruno José saiu mancando do jogo. Aliás, foi substituído no intervalo, jogando muito bem. Inclusive, nós até questionamos, mas tirou o Bruno José? Depois veio a informação de que ele estava sentindo. Então, assim, provavelmente não se recuperou ainda para o próximo jogo. Deve estar com algum problema físico. O Richard Rios é um jogador que provavelmente... A gente percebe a intensidade dele no jogo, provavelmente nos treinamentos deve ter a mesma intensidade, e aí acabou tendo um probleminha também. E o Giovanni Augusto, o histórico dele, né, já tem aí algumas contusões aí. Então, eu acho que não é esse o problema não, CH. E outra coisa também, viu? Se vão sair, se já estão vislumbrando algum outro clube, se já tem alguma proposta, é até bom que não vai. Tá? É até bom que não vai para o jogo. Porque aí o cara vai lá, né, não vai pôr o pé na dividida, não vai estar com a mesma intensidade. Então dá espaço para os outros. Eu repito, para mim não é esse o motivo. Mas se for, acerta de não levar. Tá bom, Gleger. Eu fiz essa pergunta porque não foi possível obter a opinião, por enquanto, do Tigrão. Então não quis deixar no vácuo, mas o assunto agora é Ponte Preta. E tem 2 notícias de última hora. O Elvis está relacionado e pode ser que Arthur não jogue amanhã contra o Bafo. Gleger. O Elvis, provavelmente, ele vai ficar como uma opção, né? Vai ficar como uma opção ali. Não sei se está pronto para jogar. Levar ele para o banco. Pode ser que ele, olha, vamos levar já, lá no final do jogo, lá a gente coloca um pouco, já preparando o Elvis para terça-feira. Pode ser que seja isso, tá? Agora, a questão do Arthur, né? Sempre quando vem essa informação aí, talvez não vá para o jogo. Então isso preocupa. Pode ser realmente que o Arthur teve algum problema. E o Arthur, até pela sua experiência, por tudo que tem feito, não acredito que, né, esteja se poupando. Acho que realmente, se não for para o jogo, não deve ter reunido condições. Mas o Elvis, olha, CH, esse é um ponto que dá pra gente discutir bastante, cara. Não sei não será, olha, tem que tomar muito cuidado para não queimar a largada, hein? A precaução tem que ser muito grande. Porque, Gleber, mas por que você tá falando isso? O Elvis, ele é um jogador que ele tem a tendência a ganhar peso, facilmente. A gente percebe isso, é o perfil do jogador, tá? Tem muitos jogadores aí, e outra coisa, o cara joga demais, mas ele tem esse perfil de ganhar peso, né? De em alguns momentos ficou aí uma semana, 10 dias sem treinar, já ganha peso demais, e aí é difícil. Para você ganhar é fácil, agora o duro é perder peso, isso é muito difícil. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, para não queimar a largada. Dá para levar o Elvis, dá para tentar, claro, jogador quer sempre estar jogando, sempre quer atuar. Mas aí eu não arriscaria, hein? Se tivesse uma vírgula ali no meio dessa conversa toda, segura, vamos relacionar ele para terça, deixa no banco, no finalzinho a gente coloca, já pensando no próximo mata-mata. Porque eu não tenho dúvida, com todo respeito ao treinador Roberval Davino, com todo respeito ao comercial, à sua torcida, a Ponte Preta é muito melhor. Eu estava me deslocando aí do meu trabalho aqui para fazer o programa, estava ouvindo você dizer, CH, a Ponte ela é melhor ataque e o Comercial é o pior da Série A2. Então, assim, com todo respeito, né? Tecnicamente o time da Ponte é melhor. Se jogar o que vem jogando, vai vencer os 2 jogos e vai passar de fase. E aí já vai para uma semifinal, olha para você ver. Olha para você ver a importância. E aí você queima a largada com um jogador da qualidade, da importância que tem o Elvis, eu tomaria muito, mas muito cuidado com isso. Você acha que nesse momento cabe transportar o que aconteceu em Pelotas na Copa do Brasil para esse momento decisivo contra o Comercial, Gleger?
Você fala no sentido... Qual sentido você fala? Sentido negativo. O time tremeu lá em Pelotas. Isso é um ponto que nós... Inclusive, nós falávamos muito sobre isso, né? Após aquela eliminação. Tudo bem que são 2 jogos. Tudo bem que a Ponte, se acontecer alguma coisa lá em Ribeirão Preto que não esteja aí na programação, ela ainda tem o segundo jogo. Copa do Brasil é mata-mata, né? É só mata. Então, eu fico preocupado com isso. Mas a gente tem que ressaltar que o Hélio dos Anjos está lá e ele disse isso, ele detectou esse problema que nós detectamos. Então ele deve estar preparando a rapaziada aí, já blindando, digamos assim, para que não aconteça o que aconteceu lá em Pelotas. Que realmente, na minha opinião, lá o time da Ponte tremeu. Eu me preocupo também, mas de qualquer maneira é outro campeonato. Eu espero que a mobilização seja da maneira certa. Sem passar do ponto, sem acontecer nenhum tipo de problema. É isso que eu espero. Primeira pergunta para você, Tigrão. Vamos lá. Manda. Em relação a Elvis e Arthur. Primeiro sobre o Arthur, que parece será desfalque. E se você poria em campo o Elvis, se pudesse, desde o começo amanhã contra o Comercial. CH, se o médico me disser assim, eu sou técnico, tá? Agora eu me travesti de Hélio dos Anjos. Se o médico me falasse assim, ó, fechou, tá tudo certo, clinicamente perfeito. A fisiologia me disser assim, não tá 100%, mas tá 75%. E o risco é o mesmo que ele correria se ele não tivesse voltando de contusão. Eu colocaria no jogo, mesmo sabendo que talvez eu tivesse que trocar. E aí eu botaria o Matheus Jesus como terceiro volante e dentro dessa configuração eu teria um meio-campo muito trabalhador defensivamente e bastante realizador ofensivamente. Eu coloco sim, mas não sei se num papel de pão ou se numa mensagem de WhatsApp, eu não sei. Mas eu acho que eu pediria por escrito. Assina aqui então, Caboclo. Você me liberou o cara, entendeu? Porque quem tem medo, né, CH? É isso. Mas eu colocaria assim. E com relação ao Arthur, é uma dúvida médica. Se não jogar, já disse no Fala Galera aqui, vou de Júnior Tavares. Agora, eu fiz essa pergunta para o Gleger, eu acho que cabe fazer essa pergunta para você, porque eu acho que é a mais difícil de todos os questionamentos para o jogo de amanhã. Você acha correto a preocupação que o time possa levar o que aconteceu em Pelotas para o jogo contra o Comercial? Quer dizer, o time tremeu lá, você acha que pode acontecer de novo? Eu acho que há mais que vem para o bem. Não há nenhuma tragédia que não deixe alguma coisa de positivo. É o que eu penso. Eu acho que se a Ponte pegar o que aconteceu em Pelotas como aprendizado e corrigir, certamente, aquilo não vai voltar a acontecer. Tremeu lá, vai tremer em Ribeirão Preto. Tremeu em Pelotas, treme em Ribeirão. Não, é uma outra situação e aquilo que aconteceu lá, que foi muito negativo, o time amarelou, tem que ser usado de forma positiva, não de cobrança. Tá vendo? Vê se não apronta aquela M que vocês aprontaram lá. Pô, quero ver se aqui tem homem ou é um bando de ratos. Não é assim. Não é assim. Isso aí agora, gente, não fomos felizes lá, faltou concentração, nós erramos. Nesse jogo não pode errar, não pode piscar. Nós temos que entrar com outro espírito, mata ou morre. Vamos fazer o seguinte, bota aí o arquivo de vídeo do jogo e mostra o comportamento do Brasil. Não tecnicamente, que é um time fraco. Na voluntariedade, na atitude. Olha, eu queria que você, sem cumpridar a conversa, nós temos que fazer nesse jogo de Ribeirão Preto o que o Brasil fez com a gente em Pelotas. Pronto, estaria resolvido. Não me preocupa, acho que o fato não vai se repetir e acho até que a lição pode ser muito útil para aquilo que vai ser planejado para o jogo de amanhã. Legal, Tigrão. Eu penso como você, penso de verdade. Daqui a pouco eu vou abordar com os dois comentaristas em relação à premiação extra. Tem gente perguntando, vocês estão anunciando que vai ter premiação extra, mas por que não deram premiação extra lá na Copa do Brasil? Já a gente vai responder para você.
Só esperar aí. E você que está em casa, pelo YouTube, bota o dedo aí, dá um clique pra gente, dá um joinha, dá um positivo pra gente. Você ajuda a Rádio Bandeirantes a estruturar ainda mais os seus programas esportivos pela internet. Antes do Tigrão e antes do Gleger, o Carlos Batista tem uma mensagem do Iga Atacado. Carlos Batista. Bem, vou agora falar do Iga Atacado, sim. A maior variedade de produtos com os melhores preços. Alimentos, bebidas, mercearia, higiene, limpeza, hortifruti e muito mais. Lojas em Campinas dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba, mega loja do Iga Atacado em Sorocaba com os melhores preços e ofertas sensacionais. Cerveja Império 350 ml, 2,59. Maionese Hellmann's tradicional, 500 gramas, 8,29. Vinagre de álcool Fortaleza, 750 ml, 1,19 cada. Amaciante de roupa Super Cândida, 2 litros, 4,89. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 20 de março. E tem muito mais nas lojas. Confira e aproveite. Pague as suas compras com cartão alimentação e muitas outras opções de pagamento também. Compre sem sair de casa pelo Televendas do Iga Atacado. Veja lá no site iga.com.br, tem todos os telefones. Siga também no Instagram e Facebook, Iga Atacado Oficial. Lojas abertas até às 22 horas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 97102-1493. Continue mandando as suas mensagens de áudio pra gente. Mande de até 30 segundos que já ela vai pro ar. Antes, comerciais e na sequência tem muito do Guarani pra você e continuaremos falando da Ponte que joga amanhã em Ribeirão Preto. É um tempinho. A gente volta já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Debate. Continue mandando a sua mensagem para cá e clicando aí pelo YouTube. Dá um joinha pra gente aí, dá uma força. Repito, para continuar ajudando a crescer o projeto pela internet, pelo YouTube aqui da Rádio Bandeirantes, da equipe de Carlos Batista. É muito importante que você nos prestigie. Não custa nada. É só dar um joinha aí pra gente, tá legal? Vamos aos ouvintes, meu caro Lucas Pessoa. Ouvintes no ar na Bandeirantes. Boa tarde, CH. Tudo bom com vocês aí? Eu queria saber uma coisa. Eu ouvi assim por cima o regulamento, eu não entendi o regulamento. Diz que não tem gol qualificado.
Eu só queria saber, por exemplo, se a Ponte perder de 1-0 do Comercial lá, e ela ganhar de 2-0 aqui, 3-0, vai pros pênaltis ou não? Ou a Ponte já elimina? Ou a Ponte pode ganhar de 10-0, se perder de 1-0 lá, tem que ir pros pênaltis. Como que é? Diz que não tem gol qualificado, eu não tô entendendo. Um abraço para todos vocês aí, Moisés de Galha. Quer que eu respondo? 15 segundos, Tigrão. É assim, ô Moisés. Não tem gol qualificado, mas tem saldo de gols. 1-0 pro Comercial lá, 2-0 pra Ponte aqui. Morreu a história, a Ponte está classificada. Saldo de gols é uma coisa, o gol qualificado é o gol que vale mais fora de casa. Esse não existe, mas o saldo de gols prevalece. 1-0 lá, por hipótese, para o Comercial. 2-0 para a Ponte aqui, por hipótese, para a Ponte classificada. Obrigado, Tigrão. Ouvinte no ar. Boa tarde, gente boa da Rádio Bandeirantes, Tigrão, Batista, Gleg, Bate Pesado. Eu, Baltazar, aqui do Parque Santa Bárbara. Ponte Preta ganha de 2-0 do Comercial, o Guarani também ganha do Mirassol. Ô, Tigrão, mas se você levar uma sumida grande, né, Tigrão? Você sabe que nós, todo mundo aqui de Campinas, é seu fã, né? E o Bitello tá metendo pra dentro do buraco lá, hein? Você não tá falando mais do Bitello lá do Grêmio, hein? Um abraço, Tigrão. Baltazar, Parque Santa Bárbara. Você sabe o que acontece, Baltazar? Pois não. Quase deu problema aqui, né, CH? Eu sei, eu lembro. Porque ficou esse negócio de Bitello, e o Gleger falou, ó, Bitello você não fala mais que Bitello é negócio meu. Eu é que tenho o relacionamento exatamente. E os direitos sobre o Bitello. Então, não venha subir na minha bicicleta. O Bitello só eu tenho direito. Então eu parei de falar do Bitello, entendeu, Baltazar? Ô Gleger, ciumento, né? Não é isso. É que o Bitello, como você falou, assume aí, o Bitello é meu, pô. Então, você fica aí falando do meu Bitello toda hora, eu não concordo. O Bitello é o seguinte, não é o seu Bitello. Aquele Bitello é seu. Ô, e mas você não quer que ninguém fale dele. Você é muito ciumento. Lucas Pessoa, corta os dois. Pode cortar os dois. Esse negócio, que conversa é essa, falar de Bitello? Vamos ao boletim do Guarani. Leandro Boles está chegando na área para falar que daqui a pouco o Guarani entra em campo. E os comentaristas vão falar que tipo de jogo e que tipo de time o Guarani vai levar para campo. 3 desfalques seríssimos. Fala, Leandro Boles. Informações do Guarani, o Bugre Campineiro que volta a campo logo mais 8 da noite contra o Mirassol, é a Taça Independência, e desde que Moisés Moura assumiu o comando interino, o Guarani ainda não perdeu no Campeonato Paulista. Foram 2 vitórias, sendo uma delas de goleada e apenas um empate, uma pequena, mas uma boa trajetória que colocou o Bugre na semifinal da Taça Independência. Às 8 horas da noite, o Guarani enfrenta o Mirassol fora de casa em busca de uma vaga na final da competição. Um dos destaques da equipe que escapou do rebaixamento no ano passado, Isaac, não vem sendo titular absoluto na atual temporada. O meia disputou 8 partidas, sendo 6 delas como titular, marcou 1 gol e deu 2 assistências. Sem poder contar com Giovanni Augusto, que foi vetado em razão de uma tendinite, Isaac deve aparecer entre os titulares. Além do camisa 10, Moisés Moura também não vai poder contar com Bruno José, que se recupera de uma lesão na coxa, e Richard Rios, que sentiu uma contratura muscular. Com isso, o meio-campo deve ser formado por Wenderson, Matheus Barbosa e Isaac. Já a novidade no sistema ofensivo é o retorno de Neilton. Desfalque contra a Portuguesa por conta de uma febre, o atacante também deve iniciar na equipe titular, ao lado de Bruninho e Bruno Mendes. Com isso, um provável Guarani vem com Tony no gol, Alvarinho ou Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson na defesa, o Wenderson, Matheus Barbosa e Isaac no meio, fechando o ataque Bruninho, Neilton e Bruno Mendes. Apesar de estar cumprindo seu último jogo de suspensão, Luciano Castan não deve atuar mais pelo Bugre. A caminho de Minas Gerais, o zagueiro já foi liberado pela equipe campineira para assinar em definitivo com o Cruzeiro. Em troca, o Bugre ficará com Bruno José, que vai ter o contrato de empréstimo renovado até o fim da Série B.
Já a renovação com Giovanni Augusto não vem sendo tão simples. A negociação com Meia até estava encaminhada, mas um pedido de valorização dos empresários mudou a situação. O Bugre ainda mantém a confiança, mas tenta negociar em cima dos padrões financeiros, enquanto vê rivais da Série B se interessarem pelo atleta de 33 anos. Obrigado, Bolis. Agora vamos propriamente para o jogo. Valdemir Gomes, sem Giovanni Augusto, sem Bruno José, sem Richard Rios, sem Lucão. Como é que o Moisés vai armar esse time, Tigrão? Peraí, Lucão também? Ué. Lucão foi liberado para negociar pro Cruzeiro. Não. Castan, né? Desculpe. Castan. Eu quis dizer Castan e falei Lucão. Porque assustei, senão não teria nenhum dos dois, né? Castan já é carta fora do baralho, já tá na Fernão Dias, lá perto de Contagem. Já tá em Betim. Já. Chegando lá. Então, CH, eu tô muito preocupado. Falei isso ontem aqui, quando veio a notícia da ausência do Rios, e falei hoje também, não posso mudar de opinião. Eu acho que tecnicamente, não em números absolutos, não em quantidade, mas em qualidade, o Guarani perde 50% do seu potencial técnico. Sem o Giovanni, sem o Richard e sem o Bruno José, que estava sendo muito criticado, mas que até o momento em que se contundiu estava muito bem, cresceu demais. Estava jogando um bom futebol, fez gol, estava dando boas assistências, foi eleito o melhor em campo na goleada do Guarani para cima da Inter lá em Sorocaba, então vinha muito bem. Então, eu estou preocupado, é claro que você não pode jamais desprezar e menosprezar o potencial dos jogadores que estão entrando, mas é que são caras muito importantes. O Richard Rios é uma espécie de motorzinho desse time do Guarani, né? Mola propulsora, volta, combate bem, às vezes até com excesso de força, tem que corrigir isso, mas arrasta a bola, ocupa aquele lado direito. Estou preocupado sim. Eu acho que se dá para expressar em números, o Guarani perde do potencial técnico do conjunto 50%. Sem nenhum menosprezo aos jogadores que continuam no time, os titulares que vão jogar e também nenhum menosprezo e desvalorização aos suplentes que vão entrar para tentar suprir. Mas é que são jogadores pilares, né? Especialmente o Giovanni Augusto e o Richard Rios. Então, para mim, o Guarani entra extremamente fragilizado. Pode surpreender? Pode se superar? Claro que sim. E só pegando a esteira dessa pergunta sua, para finalizar, muita gente insinuando, não, porque eu ouvi lá, ouvi na outra emissora, não, porque eu vi na internet, não, porque eu vi no Facebook, eu vi no Instagram, eu vi ali no Sinal de Fumaça, escutei lá no boteco, que os caras não estão indo porque estão fazendo corpo mole, porque estão se negando a entrar em campo, porque estão querendo ir embora. Olha, na minha cabeça, que acompanho futebol há tanto tempo, eu não consigo fechar essa equação. E pode dizer quem quiser, outra emissora, no boteco, onde for. Eu não vou embarcar nessa, a menos que venha alguém do Guarani oficialmente e diga, ó, o jogador não quis ir. Enquanto tiver uma palavra oficial do clube, eu não vou chamar o clube de mentiroso. O clube está dizendo, ó, é panturrilha, é posterior, é isso e aquilo outro. Enquanto a palavra oficial do clube estiver dizendo, agora eu não vou fazer fofoca aqui, me perdoe, esse aqui não é um programa de fofoca, é um programa de informação e de opinião. Então eu vou trabalhar com informação, eu não vou ser irresponsável. E mais, sabe por que eu não acredito nisso? Por que o empresário do jogador ia falar para ele não viajar, para ele fazer corpo mole, se ele vai ter uma baita de uma visibilidade? Só se o empresário for burro. O jogo o Brasil inteiro vai ver às 8 da noite. É semifinal de um campeonato de São Paulo, de clubes que não se classificaram, mas que cresceu muito. Audiência grande. Então ele vai esconder o produto dele da vitrine por causa de um jogo, ou de mais um ou dois. Ele vai esconder? Não. Aproveitando que você está sendo cobiçado pelo mercado, vá lá e arrebente. A não ser que o empresário não acreditar no potencial de jogador.
é melhor você não jogar porque vai que você desafina, aí a gente perde a negociação. Aí é melhor que não jogue mesmo. Então eu não trabalho com essa hipótese. Para mim, os jogadores verdadeiramente estão contundidos, e enquanto o clube não se manifestar, que não é isso, e sim os jogadores se negaram a viajar, eu não vou ser irresponsável. Eu não vou trabalhar com fofoca, com fake news. É assim e faz tempo que eu trabalho assim. Então eu não vou opinar em cima disso. Eu não tenho elementos para acreditar nisso. E acredito na palavra oficial do clube. Agora, se alguém provar, por A e mais B, que o Bruno José, o Richard Rios e o Giovanni Augusto tinham condição de jogo e não foram por orientação de empresário, aí seria obrigado a chamar a direção do clube de mentirosa. Mas eu tenho que ter prova na mão. Enquanto eu não tiver, eu não vou cometer esse tipo de irresponsabilidade. Obrigado, Tigrão, pelas suas considerações. E agora, o Carlos Batista está chegando para falar do Iga e da Seara. Fala, Batistão! Carlos Batista. Todo brasileiro ama um churrasco e adora festejar, não é mesmo? Para deixar a sua festa mais requintada, confira a grande variedade de produtos com alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e também a linguiça apimentada. Bife de linguiça da Seara, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. A primeira e única salsicha para o churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linguiça toscana com chimichurri, melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica com mais requinte e com o melhor da Seara. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre tudo na Seara ou tudo da Seara, todos os produtos da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Valeu, Batistão. Deixa eu mandar um abraço aqui pra rapaziada que tá na Washington Luiz, rumo a Mirassol. Um abraço pro Sagui, pro Tubarão, é o Pelegrino, que também tá prestigiando o programa. Eles estão indo pra Mirassol. Boa viagem, um grande abraço. Gleger Jorginho. E aí, Gleger, com tantos desfalques, como é que o Moisés, técnico interino do Guarani, vai fazer hoje à noite, hein, Gleger? CH, primeiro dizer que são importantes desfalques, né? Guarani, você vê que depois que o Richard Rios entrou no time, a evolução técnica do time realmente foi muito grande. E aí você não contar também com o Giovanni Augusto, já é um problema também. E o Castan na defesa, outro grande problema. O Guarani perdeu para essa partida aí todos os setores jogadores importantes. No ataque o Bruno José não vai jogar. Na meia articulada ali, na meia de articulação, Giovanni Augusto. Na volância perdeu o Richard Rios e na defesa perde o Castan. É por isso que eu defendo muito, né, cara, o elenco, defendo muito as boas contratações, as contratações pontuais, para num momento como esse aí, e independente se o jogador vai sair, vai ser negociado, não quer ficar, independente disso, você tem que ter peças de reposição. É claro e óbvio que pode ser que em alguns momentos com características diferentes, mas nós aqui, Guarani escalado com o time ali, com o Giovanni Augusto, com o Bruno José, com o Richard Rios, dá uma tranquilidade ao torcedor. Sem esses jogadores, não. Então é isso que eu estou querendo dizer. Isso não pode acontecer de forma alguma. Gleg, mas é a Taça Independência e tal, mas é uma semifinal, pô. Ou o Guarani tá indo lá para Mirassol passear? Claro que não. Tá indo lá para ganhar o jogo. Então, eu acho que pro lugar do Richard Rios, ele provavelmente vai com dois volantes ali, o Matheus Barbosa e o Anderson, né? O Anderson que vem jogando aí nas últimas partidas, ganhou oportunidade.
para o lugar do Giovanni Augusto, provavelmente ele apareça ali com o Isaac, mas aí é a dúvida. Ele pode vir com o Vilela, por exemplo, preenchendo 3 volantes ali, Vilela, Wenderson e Matheus, e à frente o Isaac, né, fazendo ali uma função um pouco mais para o lado esquerdo, com o Bruno Mendes e o Bruninho do lado direito. Pode ser que ele faça isso também. Não seria uma opção, uma alternativa ruim. Eu, por exemplo, colocaria os 2 volantes, Matheus, Wenderson e Isaac, com meia de articulação. E na frente eu colocaria Bruninho do lado esquerdo, Bruno Mendes e Rafael. Esse era o meu time, do meio para frente. Agora, a gente precisa ver, né? Precisa ver o que preparou o Moisés para essa partida. Time mais precavido, 3 volantes, fecha por ali, traz o Isaac por dentro. Em alguns momentos ali, um losango de meio de campo, bem fechadinho, bem agrupadinho. Não tá errado. Mas eu não faria isso. Eu daria oportunidade a esse menino Rafael. Aliás, já faz tempo, né, que ele tá merecendo uma oportunidade de começo, uma oportunidade de sequência, porque já mostrou ser um bom jogador. Então é isso, CH. Eu acho que a minha escalação, por exemplo, seria essa, com o Rafael, Bruninho lado esquerdo, Rafael lado direito, Isaac, Wenderson e Matheus Barbosa. Agora, não sei o que pretende o Moisés, e eu tô com a impressão de que ele vai vir com o Vilela, jogando de primeiro volante, soltando os 2 pelos lados, e o Isaac preenchendo a frente, e na frente, Bruno Mendes e Bruninho. Vamos aguardar aí a escalação do Guarani para nós definirmos, mas repito, vai sentir muita falta desses jogadores o Guarani na noite de hoje. Gleger, me ajuda aí. Dá um salve pra rapaziada, dá clique pra gente, dá um joinha. Me ajuda aí, Gleger. Ô, rapaziada, dá pra falar aí, CH, quantos likes nós já temos ou não? Nós já temos 45. 45, ô galera, dá pra dobrar isso aí, né? Agora 18h07. Vamos lá, galera, até as 18h30 nós temos que chegar no 100. É só dar um like. Você que tá no YouTube aí, ó, dá o joinha, aperta o joinha ali, pô. O programa tá legal, tá gostoso, tá dinâmico, né? Então vai lá, aperta o joinha, ativa as notificações. É só apertar o joinha. Vamos fazer um desafio agora. Posso fazer um desafio, CH? Pode, fica à vontade. Até as 18h30 nós precisamos passar das 100 likes. Legal. Se passar das 100 likes, o Tigrão vai imitar o seu peru. Ele já é muito parecido fisicamente, mas ele vai imitar o seu peru no ar. Então, a partir das 18h30, passamos dos 100 likes. Tigrão vai imitar o seu peru. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Wagner Carneiro, pro Márcio Mourão, pro Munhoz, pro Edson Elias, pro Edson Bíscola, que estão sintonizando a Rádio Bandeirantes pelo YouTube. Mande o seu clique pra gente, é muito importante. Agora vou acionar Edu Pinheiro para contar uma historinha do confronto, da história do que é, do que foi, a historinha que só ele sabe contar, de Mirassol e Guarani, que hoje jogam em Mirassol com total cobertura da sua Bandeirantes. Fala, Edu Pinheiro! Edu Pinheiro. Muito bem, meu amigo CH, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Sim, historinhas de Guarani e Mirassol, pegando um catado meu aqui, os arquivos, papel, vamos lá, começo com 2007, Série A2, aqui o Guarani subiu. E o técnico Jairo Carbone começou com o Vaguinho Dias. Mas aí o Guarani teve um jogo em Rio Preto, perdeu de 5-0 e a partida foi encerrada com 28 do segundo tempo devido a uma chuva terrível que deu. Foi 5-0 pro Rio Preto. E aí o Vaguinho Dias caiu, chegando o Carbone. Aliás, foi o Carbone nessa partida. O Carbone tinha assumido o Guarani, tomou de 5 em Rio Preto. Na sequência teve Mirassol e Guarani 0-0 lá em Mirassol. O Carbone fez um ferrolho e depois desse jogo o Guarani subiu, hein? Subiu de produção, foi até o final, acabou subindo aí, acesso para o Paulistão em 2007. 2008, Campeonato Paulista, teve um jogo lá em Mirassol, 3-1 para o Mirassol. Aqui o Guarani era nas mãos de Jair Pisserni. Sabe quem que fez o gol do Guarani aqui? 2008, Henrique, atacante revelado pelo Guarani.
depois foi para o Corinthians. E nesse Paulista 2008, o Henrique salvaria o Guarani do rebaixamento com gols importantes. Depois, na sequência, ele fez gol contra o Ituano, ele fez gol no Derby, no Majestoso, mas o Guarani perdeu de 4-2. Ele fez gol em Jundiaí, num Paulista e Guarani 1-1. Fez gol na Rua Javari, no Juventus e Guarani 2-2. Ele fez os dois. E no último jogo no Brinco, Guarani 2, Rio Preto 0, que salvou do rebaixamento, o Henrique marcaria um gol. Deixa eu ver aqui, 2009. Olha, 2009 no Brinco, aqui deu errado. Deu errado, o Guarani perdeu de 2-1 para o Mirassol e estava praticamente rebaixado, como de fato na última rodada em Bragança, perdeu 1-0 para o Bragantino e foi rebaixado, mas mesmo que tivesse vencido em Bragança, estaria rebaixado, tá? Aqui 2009, o técnico era o Cidinho. Cidinho, técnico interino, técnico da base, estourou na mão dele. Cidinho, que Deus o tenha. Grande Cidinho, trabalhou muito na base do Bugre. 2012, Campeonato Paulista. Olha o Bugre indo pra final aqui. Teve um jogo no Brinco, Guarani 2-0. Sabe quem fez o gol do Guarani? Bruno Mendes. Tinha 17 anos, revelação bugrina, Bruno Mendes, sim, voltou agora, sua terceira passagem, aqui ele marcaria o segundo gol, o seu segundo gol como jogador do Guarani. O primeiro gol dele foi contra o Brasiliense, pela Copa do Brasil, no Brinco, o Guarani ganhou de 3-0, ele fez 1. E aqui foi o segundo gol dele, Guarani 2, Mirassol 0. O outro gol foi do zagueiro Everton Páscoa. E no comando do Guarani lá estava ele, claro, Vadão, né? 2012 teve o derby do Medina, marcando 2 gols no Brinco, 3-1 Guarani. E na final foi Santos e Guarani. Olha, 2013, Campeonato Paulista, lá em Mirassol, 1-1. Gol do Guarani, Ronaldo Mendes, atacante, veio do CRB. Aqui 2013 o Guarani foi rebaixado, né? Foi rebaixado no Paulista. 2014, Série A2, lá em Mirassol foi 1-1. O gol do Guarani foi do lateral direito Jefferson Feijão. Ele já tinha passado pelo Guarani, voltou para o Volta Redonda e aqui voltou para o Guarani. 2015, Série A2 no Brinco, 3-1 para o Guarani. Gols aí do Fumagari de pênalti. O Nunes, atacante que veio do Bragantino. E sabe quem fez o terceiro gol? Adalgiso Pitbull. Exótico, diferente, é ele mesmo. Pitbull entrou no lugar de Malaquias e marcou o terceiro gol, hein? Essa foi a última vitória do Guarani sobre o Mirassol, hein? 7 de fevereiro de 2015, tá? 8 anos que não ganha. Vamos lá, Série A2 2016, lá em Mirassol 0-0. Sabe quem foi que estreou aqui? Flávio Cassarrato. Sim, Flávio Cassarrato estreou no Mirassol e Guarani. 2016, repito, 0-0 em Mirassol. 2019, Campeonato Paulista, lá em Mirassol 2-2, hein? Eu tenho aqui 2-2. Gols do atacante Thiago Ribeiro. Deixa eu ver o que mais. Jogou no São Paulo, no Cruzeiro, no Santos, no Bahia. E outro gol do Bugre foi do Diego Cardoso, que veio do Santos, do Sub-23 do Santos. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, 2019 ainda, Troféu do Interior. Lá em Mirassol, 2-0 Mirassol. E no jogo da volta, Troféu do Interior, hein? No Brinco, 2-2. E com esse 2-2, o Guarani foi eliminado do Troféu do Interior. Deixa eu ver aqui, gols do Diego Cardoso e de Mateuzinho, formado na base. 2020, eu tenho aqui lá em Mirassol 1-1, gol de Júnior Todinho para o Bugre. 2021, Campeonato Paulista. Olha aqui, hein? Foi o encontro mais importante na história do confronto Mirassol e Guarani. Era quartas de final, repito, do Campeonato Paulista. Foi 0-0 e nos pênaltis 4-3 para o Mirassol. 6 dias depois, Alan Al seria demitido. Nos pênaltis, erraram para o Guarani o zagueiro Ayrton e o Pablo.
Pablo, aquele mesmo, revelado pelo Guarani em 2010, voltou depois de 10 anos. Pablo errou. Bom, vamos lá. E 2022, o último confronto, 3 de fevereiro de 2022, uma quinta-feira, foi em Mirassol. Mirassol 2, Guarani 0. Aqui estava começando aí o Kozlinski, tinha acabado de chegar. Outro que estava no começo da sua carreira no Guarani aqui, nesse 3 de fevereiro de 2022, era Giovanni Augusto, tá bom? É isso aí. CH! Historinhas de Guarani Mirassol aqui para os amigos da Bandeirantes, ok? Até daqui a pouco, hein? Segura, CH! Bandeirantes! Carlos Henrique. Obrigado, Edu. Obrigado aí pelas suas historinhas. Sempre participação muito pertinente. Daqui a pouco, às 7 horas, o Edu volta para comandar o Concentração, porque hoje tem Mirassol e Guarani muito melhor aqui na Band. Tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Sérgio Leite, que tá nos ouvindo pelo YouTube. Também pro Marçal Boiati. Muito bem. E pro Ricardo Marques, muito obrigado. Continue mandando seu clique, a sua participação aqui, além dos áudios. 97102-1493. Mande a sua mensagem de até 30 segundos. Eu vou para um rápido intervalo comercial e, na sequência, tem mais da Ponte, mais do Guarani, tem os assuntos do dia e o Na Lata, que hoje está imperdível. É um tempinho e a gente volta já já. É só aguardar. Esporte em debate, na Bandeirantes. Em dia com a bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Leandro Boles. Bora lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Taça Independência. Ontem o São Bernardo venceu a Inter de Limeira por 1-0 e está na final da competição. A definição do outro finalista ocorrerá hoje, 8 da noite. Vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes em Mirassol. Tem Mirassol e Guarani. Eu destaco agora a Copa do Brasil. Estão definidos todos os classificados à terceira fase da competição. Com destaque para mais surpresas. Como ontem em São Januário, a eliminação do Vasco para o ABC. Após empate no tempo normal, o Vasco acabou sendo eliminado pelo time de Natal 6-5 nos pênaltis. Quem se classificou foi o Grêmio. O Grêmio venceu o Ferroviário do Ceará por 3-0 e o CSA bateu o Brusque por 1-0 e também garantiu vaga na terceira fase da competição. Lembrando que na terceira fase, os times que disputaram a Libertadores, os times que estavam e terminaram bem colocados no Campeonato Brasileiro, campeão da Copa Nordeste, da Copa Verde, entre outras competições, iniciam também as suas participações na terceira fase da competição. Eu destaco agora aqui pela pré-Libertadores. Ontem, jogando no Paraguai, o Fortaleza perdeu para o Cerro Porteño por 2-1. Com isso, o Cerro Porteño avança para a fase de grupos e o Fortaleza vai disputar a Copa Sul-Americana. Hoje pela manhã, a UEFA definiu os confrontos após a realização dos sorteios ou do sorteio da fase quartas de final da UEFA Champions League. Vamos aos confrontos. Real Madrid e Chelsea, Manchester City e Bayern de Munique, Benfica e Internazionale de Milão, Milan e Napoli. São estes os confrontos das quartas de final da UEFA Champions League. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Já já tem Mirassol e Guarani, 7 da noite, Edu Pinheiro, comando Concentração, para depois, na sequência, tudo de Mirassol e Guarani pelo Troféu Independência aqui na Bandeirantes. Agora, ouvinte no ar. Amigos da Rádio Bandeirantes, CH,
Esse mês completa 19 anos que eu ouvia o amigo em outra emissora, na parte da manhã. Você se recorda? Programinha gostoso. Você colocava os passarinhos para tocar na chácara do nosso comentarista lá, que eu não me recordo o nome agora. O tempo passa, né, amigo? Mas beleza. Boa notícia essa do Elvis voltando, hein? Tomara que não se machuque. Vamos preservar o camarada para terça-feira ficar 100%. Um abraço. Boiate de Hortolândia. Ô, meu amigo, um grande abraço. Eu trabalhava na Rádio Brasil. Na Rádio Brasil. Eu pertencia à equipe do Valdenê Amorim, que era o arrendatário na época. Eu fazia um programa chamado Café com Bola. Era bem de manhãzinho. E o meu comentarista era o Nelson Lenhan, falecido, infelizmente, meu grande amigo. Nelson Lenhan, que durante muito tempo foi meu parceiro de microfone e até hoje a família, a gente tem amizade, mas infelizmente ele nos deixou recentemente e faz muita falta. E realmente toda vez que eu chamava o Nelson Lenhan, como ele morava em Salto, né? Ultimamente ele estava no litoral, eu chamava e o operador colocava o barulho dos passarinhos, né? Era de manhã, um negócio muito legal. Eu fazia me divertindo esse programa todos os dias, foi um bom tempo. Eu não me lembro quanto tempo, eu agradeço muito a oportunidade, né? E um grande abraço ao Valdenê, à direção da Rádio Brasil, porque era um programa muito gostoso de fazer. Chamava-se Café com Bola, não é? E eu tinha muito orgulho e muita alegria de fazer. Era cedinho, tinha que acordar cedo. Meu caro pessoal, não era fácil de fazer, não. Mas era muito prazeroso. Mais um ouvinte no ar. Fala, rapaziada, tranquilo? Renato aqui, Ponte Pretano, Santa Lúcia. Rapaz, vou confessar pra vocês, hein? Tô numa maré de azar aí, confundindo vocês da equipe aí. Lá em Piracicaba eu confundi o Tigrão com o Edivaldo Tites. Aí, recentemente, confundi o CH com o Ulisses Costa. Aí hoje eu tinha certeza, cara. Encontrei um rapaz almoçando, falei, pô, é o Gleger, velho. Vou pedir pra tirar uma foto, dessa vez não tem como errar. Assisto o programa todo dia aí. Falei, ô Gleger, vamos tirar uma foto aí, rapaz. Acompanha seu trabalho lá na Band e tal. Rapaz olhou, deu risada também. Falou, meu amigo, trabalhei lá na Band, mas faz muito tempo atrás. Sou fã do pessoal lá, conheço todo mundo, mas não sou o Gleger, não. Meu nome é André Aranha. Falei, putz, confundi de novo, rapaz. Que coisa, hein? Abraço, rapaziada. Sextou. Grande jornalista André Aranha, trabalhou conosco aqui, não é? Grande fera, ouvinte da Rádio Bandeirantes, nosso amigo. Mas, ô Gleger, os caras estão te confundindo com o André Aranha. Isso é bom ou ruim? O André ele é mais bonito que eu, né, cara? E também muito mais competente. Mas eu me sinto privilegiado, pô. Isso aí. O André é um baita de um cara. Conheço o André também, parceiro. Já trabalhamos juntos, mas eu dentro do campo e ele nas reportagens, como você disse. Grande parceiro. Privilégio, pô, parecer. Mas você acha que parece, H? Eu acho que... Acho que não. Meu topete eu acho que tá melhor, hein? Esse ouvinte aí, eu tô achando que toda vez que ele confunde, ele tá com umas canjibrinas na cabeça. Viu? Não, e outra coisa, cara. Ele falou que ele confundiu o Tigrão com quem aí? Com o Tites. Não tem nada a ver. Nada a ver, pô. O Tigrão é a cara do seu peru, cara, da escolinha do professor Raimundo. Mexe com o Tigrão. Deixa o Tigrão quieto, pelo amor de Deus. Eu não tenho nenhuma semelhança física com o seu peru. Mas eu queria ter o talento dele, né? Pra mim, um dos maiores artistas do Brasil em todos os tempos, porque é eclético. Pô, mas é isso que né? eu tô falando, Tigrão. Eclético. Você tá sendo pejorativo. Eu não queria, né, em nenhum momento, ter todo o talento dele, porque eu acho que eu transbordaria. Inclusive como dublador extraordinário. Extraordinário. Agora, ele morreu com 101 anos, né? Então, se eu chegar com a lata dele com 101 anos, que eu não vou chegar, com essa sede gigante, então, para mim, eu acho que eu vou estar muito bem, né? Agora, o Gleger não se parece com o seu peru, mas ele tem algumas vocações que o personagem tinha. Tigrão, aproveitando a sua participação, por gentileza, comente a história da premiação extra para os jogadores da Ponte por vitória amanhã contra o Comercial.
Ô, CH, eu acho que isso daí é a coisa mais normal do futebol, do mundo. Por isso é que eu disse que eu não confio, por exemplo, em informações de teoria da conspiração e que os jogadores do Guarani não vão para Mirassol para forçar a saída. Lá também tem bicho. Então o cara não vai, tá bom para jogar e abre mão de ganhar um bicho? Hã? Que isso? E o negócio da ponte é importantíssimo. E o comercial também vai dar bicho. Eu não sei quem que vai dar mais, se o comercial ou a ponte, em termos de valor. Porque ambos os clubes vivem um momento financeiro muito complicado. Mas nessas horas, os caras vão buscar não sei onde. Pegam aí alguns beneméritos, né? Correm a sacolinha e botam grana na mão dos caras. Você fala assim, então ele só joga quando tem dinheiro? Não, não é isso. É que o jogo é tão importante que isso é tão antigo quanto a própria existência do futebol. Tem um bichinho. Vou contar até uma rapidinha aqui, que hoje o programa é curto. Teve um juiz da Várzea, eu vou preservar, claro. Várzea Campineira, nos áureos tempos. Vou preservar a identidade aqui por respeito a ele e a família. Mas é engraçado. Ele ia apitar uma final do Amador, domingo de manhã. Na quinta à tarde, ele foi procurado na casa dele. E a esposa disse, não, ele tá na rua de baixo ali, pintando as paredes de uma casa, que fica na direção da nossa, aqui só que é na rua de baixo. Aí os caras foram lá. Os dois dirigentes de um dos clubes que estaria envolvido na decisão. Quando chegaram lá, estava lá o árbitro, um dos mais famosos do futebol campineiro amador, da liga. Tava ele lá na escada lá, metendo a brocha. Caiação. E quando eles se aproximaram do portãozinho da casa, tinha um cabrito amarrado já naquela entrada de água, no cavalete da Sanasa, ali onde fica o hidrômetro. Cabritão lá amarrado. Bé. Não era o talarico, não, né? Não era o talarico. Ah, tá. Não é o talarico. Aí, quando eles chegaram e viram o cabrito amarrado, os dois de um dos times bateram a mão na testa, um bateu a mão na testa assim, falou pro outro assim, falou, doutor, chegamos atrasados, já deram a prenda pra ele. Quer dizer, já imaginaram que o adversário tinha ido antes. Então, se até para juiz já teve essas histórias, você acha que o clube, para motivar o jogador, para mim, normal e acertada a decisão da Ponte, pagando um bicho extra aí. Verdade, concordo com você. E a sua opinião sobre o tema, Gleger? Isso é importante demais, né? Isso é importante demais. A gente sabe que não são todos os jogadores que têm bons salários, né? E o bichinho extra, ajuda demais. Uma gasolina, né? Um jantarzinho com a patroa, com a família, com os filhos, com a namorada. Então, assim, é sempre importante o bicho extra. Eu quando jogava, na grande maioria dos times aí que fui capitão, por exemplo, a gente brigava muito por isso. Não é que brigava, né? Discutia. Eu acho que isso já é um folclore aí do futebol, né? O bicho, ele é realmente uma coisa que agrega muito, principalmente em jogos decisivos. Então eu acho que se tiver um bichinho extra aí, acerta a diretoria e tem que dar mesmo. Tem que dar algo mais aí, um incentivo a mais, que é sempre muito importante. E não é porque o jogador só pensa em dinheiro, não. Não é nada disso. Não é nada disso. É porque é importante ter. É importante ter uma valorização. É importante para o jogador também saber, os caras estão acreditando, estão valorizando. Então é importante demais, sim. Não é questão, porque eu já ouvi muito aí na época que jogava, vocês são mercenários, tá pedindo bicho, não sei o quê. Não existe isso, cara. Isso aí já é a história do futebol, entendeu? Isso aí tem muito, você chega no clube, o início de temporada, você já discute sobre isso. Isso é do futebol. E é muito bem-vindo, sim. Porque, como eu falei agora há pouco, a grande maioria dos jogadores não tem um salário muito alto. E o bicho vem para repor uma coisa aqui, outra ali. O cara que comprou um carrinho parcelado, vai lá, ajuda para pagar o financiamento. Então ajuda demais, CH.
Obrigado, Gleger, pelo seu comentário, ao Tigrão também, que já voltam para falar um pouco mais de Ponte Guarani, Guarani Ponte. Daqui a pouquinho, 19h, tem o Concentração. Edu Pinheiro tá já tá aqui chegando nos corredores da Bandeirantes para comandar o Concentração, porque na sequência tem Mirassol e Guarani para você muito melhor aqui na Bandeirantes. Agora, ouvinte no ar aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, CH. Eu queria só saber quantos conseguiram vender já ingressos da Ponte Pegou para ir para Ribeirão? Porque puseram mais de 4 mil, né? À disposição. Falaram que ia vender uns 4 mil. Carlos, eu não sei, Sr. Batista, porque durante os jogos normal aí no Moisés não dá nem dá 3 mil e pouco. Será que vai vender esses 4 para ir para Ribeirão? Só uma curiosidade. Obrigado, abraço, parabéns mais uma vez aí pelo programa. Deus abençoe. Rogério de Itapecerica da Serra. Não temos a parcial nesse momento. O que eu tenho de informação é que muitos ingressos foram vendidos. Mas, infelizmente, o número exato eu não tenho nesse momento. Até para a assessoria de imprensa da Ponte, se estiver ouvindo o programa, pode mandar para a gente aqui, que eu divulgo sem nenhum problema. Ouvinte no ar. Muito boa tarde, CH, Tigrão, amigos da Band. Aqui é o Diego do Nova Europa, Ponte Pretano da pele até o osso. Amanhã, no caso do Arthur não jogar, a melhor opção sim seria o Júnior Tavares. Acredito que pela primeira vez jogando na posição dele, né? Lateral esquerdo. Vamos ver se vai funcionar, mas acredito que será a melhor opção. Um abraço a todos. Mande seu clique pra gente. Põe o joinha ali no YouTube. Nos ajude a ultrapassar o 100. Já temos 85, faltam 15 para passar do 100. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, gostaria muito de ter passado os 100 likes. Manda pra gente, aperta o botão, dá um like pra gente aqui pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Rápido intervalo comercial. E na sequência tem muito mais Esporte em Debate para você. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Deixa eu ler algumas mensagens rapidamente. Daqui a pouco eu vou chamar o Batista para falar da Rocha Autopeças. O Rogério de Valinhos, bom demais essa resenha do Gleger com o Tigrão. Funciona bem essas provocações sadias.
fica nítido que os caras criaram uma amizade além do trabalho. E é verdade, cara. Fica muito legal, o pessoal gosta muito. Carlos Henrique, boa noite. Você é muito bom naquilo que faz. Parabéns. Muito obrigado, cara. É bondade tua. Deus te pague. Manda um abraço para Laurinha. Um beijo, Laurinha. Sua neta é o Giba Bugrino, lá de Hortolândia. Mais uma mensagem aqui. Boa noite, melhor do interior. Respeito pelo adversário, raça técnica e dedicação. Torcida será o 12º jogador. A Macaca vai engolir, com todo respeito, o Leão. Wagner Luiz de Santana, do Jardim São Marcos. Olha, gente, chegou uma informação extraoficial que foram vendidos mais de 1.500, mas não chegou aos 2.000. Então, de qualquer maneira, ainda a conferir o número de ingressos vendidos para o jogo de amanhã, né, entre Comercial e Ponte Preta, pela fase quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista. Certo? Vamos pro ouvinte, né? Tem mais ouvintes? Então vamos lá, vamos colocar o áudio dos ouvintes no ar. Vamos lá, Lucas. Boa tarde, pessoal aí da Band, CH, Batista, Tigrão. Aqui é o Sérgio do Jardim das Paineiras. Eu queria tirar uma dúvida. A Ponte Preta fez a melhor campanha, né, na primeira fase da 2. Então ela está pegando o Comercial, que dentre os 8 é a pior campanha. Passando pelo Comercial, sobram 4 clubes, que os 2 que vão subir, né, que seriam os vencedores das semifinais. Então a Ponte Preta ela vai pegar dos 4 que sobrarem, que passarem, ela pegaria sempre a pior campanha. Então Ponte Preta e Novo Horizontino só vão jogar a final se os 2 chegarem na final. É isso. Abraço. Tigrão, você pode responder essa para o Sérgio do Jardim das Paineiras? Com certeza. Por favor, Tigrão. Um abraço para o Sérgio. O que acontece é o seguinte: os pontos das fases quartas de final e também das semifinais, eles são computados. Não para na fase de classificação onde a Ponte chegou a 36. Então, tem time aí que pode ganhar nas quartas de final, pode ganhar os 2 jogos e pode ultrapassar o Novo Horizontino. Eu não estou com a classificação aqui, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: não é certeza, porque não congela na fase classificatória. Os pontos continuam sendo acumulados. Agora, a Ponte, com certeza, ela indo até a final, ela faz sempre nas semifinais. E também nas finais, ela faz o segundo jogo em casa. Muito bem. Tigrão, me ajuda a convocar o pessoal a dar cliques no YouTube. Por gentileza, Tigrão. Com o maior prazer. Veja o Gleger meio acabrunhado aqui, tô vendo o vídeo, e tá quietão. Que aqui não para, né, Thaís? Você sabe, né? Vai, Tigrão. É, mas eu tô achando você meio derrubado. Não, eu tô pronto. Então, tem uma maneira de vocês animarem o Gleger nessa linda sexta-feira à noite. Metam o dedo no botão do Gleger, pela chamada do Gleger. Aí dentro do clique, manda um joinha pra nós, dá um like aí. Como o Gleger disse, metam o dedo no botão. Isso alegra demais o Gleger. Já estamos chegando lá. Vamos lá. Tem muita gente vendo. São milhares e milhares de pessoas mundo afora. Então, registre aí para nós. A gente fica muito feliz com isso. Registre, deixe o seu comentário no chat. Você que está acompanhando pelo YouTube. Boa. Meta o dedo no botão e ainda mande um comentário. De vez em quando a gente também dá uma passada pelo chat do YouTube. É isso que nós queremos. E a família penhorada agradece sensibilizada. Obrigado, Tigrão. Obrigado. Tá aumentando. Já estamos com 98. Faltam 2 para 100. É o seguinte, eu preciso repetir aqui o nome dos ganhadores dos ingressos para Comercial e Ponte Preta. Ganharam o ingresso: Ademir Carlos Camilo, Cristiano Cunha, Daniel Rodrigues Júnior, Diego Garcia Santos, Eduardo Batista Tibiriçá, Eduardo José Brás, Fabiano Gonçalves Amadeu, Honorato Vilela de Lima, Lucas Azambuja de Oliveira Andrade, Marcelo Leme, Michel Richard Cardoso Paranhos, Reginaldo Magni Júnior, Sérgio Luiz Bernardino,
Thales Prestes e Wagner Luiz Santana são os ganhadores dos ingressos para o jogo de amanhã, Comercial e Ponte Preta. Agora, o Carlos Batista está chegando para falar da Rocha Autopeças. Bandeirantes, Carlos Batista. E atenção, você, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Você sabe qual é o melhor tipo de lubrificante para usar no seu carro? Não sabe, né? Eu tenho aqui uma dica para você. É o indicado pelo fabricante no manual do veículo. Não existe lubrificante melhor ou pior. Eles possuem viscosidade e propriedades diferentes. E cada motor é feito para rodar com um lubrificante diferente. Então, atenção, é muito importante, mais importante mesmo, usar o óleo na especificação correta. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em lubrificantes Petronas, Móbil e muito mais. E lá o atendimento diferenciado da Rocha Autopeças vai informar qual é o óleo recomendado pelo fabricante para o modelo do seu carro. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor. Peça seu orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rádio Bandeirantes. Chegamos aos 100 cliques, aos 100 likes. Já estamos com 103. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a Vilma Aparecida, ao Aldo Lizarena, também mandando a sua mensagem aqui para a Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas do dia que não estão relacionados ao futebol de Campinas. Para um dos temas, os comentaristas darem a sua opinião, tá certo? Vamos lá. Pautas do dia. CT do Corinthians foi invadido por integrantes de torcidas organizadas. Com problemas cardíacos, Lucas Leiva anuncia fim de carreira. E Max Verstappen e Fernando Alonso comandam os treinos desta sexta-feira no Grande Prêmio da Arábia Saudita, que você acompanha tudinho aqui na tela da Banda. Você, Gleger Jorginho, dos 3 temas, você comenta qual, Gleger? Olha, o CH... Pois não. A invasão ao centro de treinamento do Corinthians, cara, é uma coisa, eu vou dizer assim, lamentável, né? Porque eu, assim, sou totalmente contra isso. Eu acho que o torcedor ele tem direito de fazer a cobrança. Eu acho que a cobrança é uma coisa absolutamente normal, como também, né, no momento em que você ganha um título, que você consegue uma classificação, o torcedor tem todo o direito de se alegrar, né, de tirar sarro no adversário. Agora, invadir o local de trabalho, né, cara? A gente viu lá, tem imagens lá, os caras arrebentaram o alambrado. Pô, cara, isso é lamentável. Eu fico muito triste com isso. Porque, né, nos tempos em que nós estamos, né, cara, que nós estamos e ainda ver isso, eu acho que falta um pouco de respeito. Eu acho que o cara tem que... Ah, mas, pô, os caras não estão jogando, não estão correndo, mas tem outras formas de cobrança. E o jogador do Corinthians, ele já... No momento em que ele assina o contrato, automaticamente ele já sabe que a cobrança ali é dobrada, né? Então, não dá para culpar toda a torcida corintiana, mas esses vândalos que vão invadir o treino, eu não concordo em nada com isso. Fico muito triste. Verdade. Porque eu sei, cara, porque o cara que levanta, sai da sua casa, vai trabalhar, faz o seu trabalho, ganha bem, tá ganhando milhão, cara, não interessa, isso daí o cara, ele conquistou isso. O bom salário, jogar num grande clube, né? Ele conquistou durante toda a sua carreira. Então não é de graça que aquilo tudo acontece. Então eu sou extremamente contra e lamento muito tudo isso, CH. E você, Tigrão, escolhe qual assunto? A invasão do CT do Corinthians, Fórmula 1 ou a aposentadoria de Lucas Leiva? Eu ia falar da invasão do CT, mas eu tenho até medo aqui de me exceder, né? Como o Gleger, que inclusive já viveu tudo isso, já falou, eu só quero dizer que enquanto os clubes forem reféns de bandidos, eles vão estar vendendo a alma pro diabo.
sei se eu fui claro. Enquanto você for refém e der apoio a certas coisas, uma hora ou outra a conta chega. E aí alguma coisa não encaixa e aquela amizade, aquela coisinha de um lambendo o outro por interesse, acaba virando tragédia. Ou seja, não negocie com o diabo, e um dia a conta chega. Fui claro ou não? E o Lucas Leiva eu lamento muito. O Gleger já falou brilhantemente sobre a questão da invasão. Eu fico muito triste com essa notícia do Lucas Leiva. Não sei a extensão do problema cardíaco que ele tem, mas eu, se fosse ele, antes de anunciar essa parada, eu faria uma ligação lá para Aracaju, que você conhece tão bem, viu, CH? Conheço. Ligar para o Washington, coração valente. Washington voltou da Turquia depois de uma cirurgia cardíaca, bem lembrado, uma vida civil normal, mas inutilizado para o futebol. E o Atlético Paranaense, com o departamento médico da época, que provavelmente não é o mesmo de hoje, comprou a briga. E o Washington, de inutilizado para o futebol, voltou depois de um ano de um tratamento impressionante, muito especializado, com toda a estrutura do Atlético, voltou a jogar em alto nível e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com o maior número de gols marcados por um artilheiro de Campeonato Brasileiro, defendendo exatamente o Atlético. E depois o fez pelo São Paulo, pelo Fluminense. Então eu não sei o tamanho da extensão, mas como o cara estava jogando até ontem, eu pegaria o telefone: Washington, me conta a sua história e me fale quem que te trouxe de volta. E depois eu faria essa tentativa antes de anunciar oficialmente o encerramento da carreira tão jovem e de tanto brilhantismo e de tanta bola bem jogada que está aí escrito para sempre no currículo e na história do Lucas Leiva. Legal, daqui a pouquinho tem Guarani e Mirassol aqui na Bandeirantes. Daqui a pouco tem Leandro Boles da Parada para narrar o jogão de bola do Guarani fora de casa diante do Mirassol. Agora um rápido intervalo comercial e voltamos já já com muito mais de Ponte Guarani, Guarani Ponte para você. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros: chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Estamos de volta, daqui a pouco, tá chegando já, né? Tá no corredor ali. Edu Pinheiro com concentração para Mirassol e Guarani, que Leandro Boles vai narrar. Agora, Carlos Batista está chegando para falar do Ponto 10 Restaurante. Carlos Batista. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa e com muito mais recheio. Rodízio de pizza da melhor qualidade. De terça a sábado, muito bem servido, sem miséria mesmo, viu? São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas. E também tem pizza de sorvete. Bom atendimento e preço baixo, ambiente agradável. O salão é climatizado. Conheça o Ponto 10. Pizzaria e Restaurante na rua Boa Ventura do Amaral, 788, ali entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, na região central de Campinas. Agende o seu happy hour, reunião da família, dos amigos, o pessoal da empresa. Agende lá no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ele é o mais simpático da gastronomia campineira. 97410 6068. Leve seu grupo e ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Aqui, Esporte em Debate. Agora, a ficha técnica do dia de hoje. Na sequência, eu vou falar com o Leandro Boles. Ele entra agora, mas daqui a pouco ele volta para falar um pouco mais do destaque dele para Mirassol e Guarani. Fala, Boles. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Para destacar o confronto de logo mais 8 da noite no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião em Mirassol, valendo vaga na decisão da Taça Independência Mirassol e Guarani. O provável Mirassol de Alex Muralha, Lucas Ramon, Thalisson Kelvin, Luiz Otávio, Guilherme Biro, Yuri, Danielzinho e Camilo, Fernandinho, Negueba e Zé Roberto. Já o Guarani de Moisés Moura, o provável Bugre, Antônio no gol, Alvarinho ou Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson, o Enderson Lima ou Leandro Vilela, Matheus Barbosa, Isaac, Bruninho ou Neilton, Genison ou Bruno Mendes. Apita o jogo no Maião, Thiago Luiz Scarascati. O árbitro de vídeo será Márcio Henrique de Góes. Esta a ficha técnica, a provável escalação ou as prováveis escalações de Mirassol e Guarani. Vamos estar juntos logo mais 8 da noite aqui na Rádio Bandeirantes. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Responde na lata. Antes do Na Lata, eu vou com o Leandro Boles. Boles, está tudo pronto para Mirassol e Guarani, meu amigo? Tudo bem, CH? Um grande e forte abraço a você, a toda a galera da Bandeirantes. Estamos aqui ao vivo. Daqui um pouco mais de uma hora, a bola rola em Mirassol. 24 graus nesse momento. Curiosamente, a mesma temperatura de Campinas. Já na região de São José do Rio Preto, tem Mirassol e Guarani. O Bugre que acabou vencendo 2-1 e se classificou diante da Portuguesa. E o Mirassol, por ter uma campanha melhor do que os times que disputaram esta primeira parte da Taça Independência, ficou na espreita, só esperando, e hoje estreia justamente contra o Guarani. Quem passar vai para a final para pegar o São Bernardo. Já 8 da noite, a bola rola no Maião, CH. Muito obrigado, bom jogo, bom trabalho. Até daqui a pouco, o Leandro Boles que narra Mirassol e Guarani. Por gentileza, meu caro Pessoa, de novo aquela vinheta maravilhosa
do Lalata, porque o Lalata é um sucesso de audiência. Por gentileza. Responde na lata. Vamos lá, Tigrão e Gleger. Lucas Leiva anunciou aposentadoria. O jogador é considerado ídolo do Grêmio, Liverpool e Lazio. Faltou reconhecimento ao volante que chegou à seleção brasileira quando mais jovem, Tigrão. Acho que faltou sim. Poderia ter recebido mais oportunidades na seleção brasileira. E pra você, Gleger? Pra mim não. Acho que não, pô. Foi convocado, não conseguiu, foi vendido para um time da Inglaterra, né? Teve oportunidades. Não, acho que o reconhecimento foi o que ele precisava mesmo. Envolvido na polêmica dos investimentos, William Bigode deve perder a semifinal do Carioca pelo Fluminense. O clube acerta em não relacionar o jogador por conta do extracampo, Tigrão. Eu acho que erra. Eu ainda tô cabreiro com essa história aí e acho que o William foi tão vítima quanto o Scarpa, quanto o Everson, quanto o Mike. Eu acho que tem que apurar melhor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não existe nenhuma condenação contra o jogador. O jogador é primário. Uma carreira limpa. Ser humano extraordinário. Conheço particularidades da vida do William. Acho que ele foi vítima tanto quanto. E aí o Fluminense pune também o time, pune também o clube, abrindo mão do futebol de um grande jogador. E pra você, Gleger Zorzin? Pra mim, erra o Fluminense. Qual será a final do Campeonato Paulista? De um lado, Palmeiras e Ituano. Do outro lado, Bragantino e Água Santa, Gleger. Palmeiras e Bragantino. Até daqui a pouco, Gleger. Até daqui a pouco, CH. E pra você, Tigrão, final do Campeonato Paulista? Palmeiras e Bragantino. Até daqui a pouco, Tigrão. Até já. E muito obrigado a você que deu os likes. Chegamos a 120 likes. Muito obrigado pelo carinho, por atender o chamado da Rádio Bandeirantes. Quanto mais fortes nós formos aí no YouTube, quanto melhor, quanto mais likes, quanto mais participação, mais estrutura fica na internet e mais trabalhos excelentes a gente pode desenvolver. Por falarmos em trabalhos excelentes, está chegando Eduardo Pinheiro com as suas histórias, com a sua galhardia, com a sua competência e com a nossa amizade, meu amigo. Boa noite. E o que você está preparando para o Concentração? E já vai começar. CH, um grande abraço. Um grande abraço. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Abraço a todos da equipe, abraço aos amigos da Bandeirantes. Muito obrigado. CH, eu cometi uma gave aqui, você não queira saber. Pois não. Graças aos amigos, 2009, reta final, o Guarani foi dirigido pelo Cidinho, que era da base. E aí mandaram o treineiro embora, não sei quem era, e aí chamaram o Cidinho. E aí o Cidinho na reta final, aquela confusão toda, aí eu falei assim, que Deus o tenha. Não! Cidinho, eu vou falar já com o Cidinho, consegui o telefone dele. Tá vivíssimo. O Beto Casado Cariete, eu fui... Deixa eu entender, você matou o Cidinho. Eu matei o Cidinho agora. Eu vou ressuscitar em 10 minutos, você entendeu? Você tá falando aí? Acontece. Mas ele acabou de falar assim, Edu, já me mataram várias vezes. O Guarani teve um lateral chamado Cido. Esse morreu, né? Esse morreu, Cido. O Cidinho de 2009, que dirigiu o Guarani na Copa São Paulo, depois dirigiu o Guarani na reta final de 2009. Esse tá vivo. Eu vou falar com ele. Então, me desculpa, o seu Cidinho, pelo amor, me desculpa, hein? Eu vou falar já com ele. Tá bom, CH? Combinado. Um ótimo pra programa, você uma também. Maravilhosa transmissão, muito Edu. obrigado, muito obrigado. Deus lhe pague, viu? Encerramos aqui o nosso Esporte em Debate, agradecendo a sua audiência e eu convido vocês para continuarem na Bandeirantes, porque vem aí o Concentração e Tudo, com a ótima transmissão de Leandro Bolles, o rei de Piracicaba. Tudinho aqui de Mirassol e Guarani para você. Continue na Band, você já sabe. Aqui é muito melhor. Tchau, gente. Boa vitória, Guarani. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida